2020, 2020, visão perfeita, não é? E eu quase comprei aqueles óculos assim, 2020, assim, para trazer para cá, não é? Mas quando nós, vocês têm os telemóveis, têm os iPads, os tablets, e quando tem aquela luz menos brilho, custa ler. Às vezes, pelo menos no meu telemóvel, quando começa a apagar, primeiro, né, o brilho se apaga, né, lentamente. E depois eu custo de ler, e depois tenho que tocar novamente. Já está cheio de luz, agora consigo ler melhor. E a luz faz-nos ler, faz-nos ver, né? Se nós não temos luz aqui, ficamos assim confusos, ficamos sem confiança, andamos assim tentando, palpando no ar, a tentar chegar onde queremos chegar, não é? Não sei se vocês, com aqueles persianos assim fechados da noite, levantam da noite tentando chegar à casa de banho e sim, palpando assim no ar para não é, bater a cabeça na parede. Porque a luz faz falta, não é? Se nós vamos andar bem. Falta de luz também é falta de confiança. Quando temos luz, podemos andar assim, rapidamente, sem pensar. Mas quando não há luz, nós andamos com muito cuidado porque não temos confiança do próximo passo. O que vai acontecer logo a seguir? Se nós vamos cair, ou nós vamos bater a cabeça na parede, ou coisa assim. Então, a luz é muito importante. Se nós vamos ter confiança na nossa própria vida. A Bíblia diz que a luz, que Deus é luz. E que temos aquela expressão, luz do Evangelho. Em 2 Coríntios 4:4, diz o seguinte, nos quais o Deus desse século, tenho usado isso com tanta frequência que eu sei de cor, que o Deus desse século cegou os olhos do entendimento dos incrédulos para não resplandeça a luz do Evangelho. É? Então, temos um inimigo que não quer que nós andamos na luz. Quer que nós andamos nas trevas para também, né, com as nossas próprias escolhas erradas, nós vamos nos magoar. Nós vamos cair em buracos, nós vamos andar confusos, nós vamos andar assim à toa, porque não estamos a ver claramente. Então temos um inimigo com esse objetivo de cegar os olhos do nosso entendimento. A luz do Evangelho abre os nossos entendimentos, não somente dá-nos confiança, né, mas dá-nos uma visão clara de quem que Deus é e quem que nós somos em Deus. Eu acho que essa batalha é o principal problema humano. Porque Deus quer que nós sejamos confiantes, ousados, sem complexo, sem medos. Deus quer que nós vencemos na vida, que os passos que nós tomamos são passos assim de confiança, de ousadia, que nós agarramos da vida e conseguimos vencer os nossos objetivos. Eu acho que essa é a vontade de Deus, a vencer continuamente. O inimigo quer que nós caímos em ruína, em confusão, em derrota, em medo. Quer que nós andamos com os olhos fechados para não ver a quem que Deus é. Porque temos que ter uma visão nítida de quem que Deus é. Se nós vamos conhecer quem que nós somos. Ninguém descobre a si mesmo sem uma visão clara de Deus. Porque Deus nos criou na sua imagem.
Então nós vamos ver quem que nós somos realmente e as nossas capacidades quando nós olhamos para o nosso Criador e saber o seu propósito para conosco. Então, o que Deus fez? Nós andamos nas trevas. A Bíblia diz que antes de encontrar com Deus, antes de ter uma visão de Deus, nós andamos nas trevas. Nós andamos segundo aquilo que é visível aos nossos olhos naturais. Andamos numa confusão de identidade, uma crise assim de confiança, cheia de medos e complexos. Eu conheço pessoas em todo o mundo, eu vou dizer, raramente tenho visto uma pessoa confiante que não conhece Deus. E muitas pessoas que conhecem Deus ainda andam com tantos complexos e medos. Porque não têm visto Deus como que Ele é. E não têm visto a sua imagem olhando para Ele. Então andam assim com esta crise. Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Até que foi tão importante essa parábola que ele disse que se não entender essa parábola, não vai entender todas as outras parábolas. E essa é a parábola do semeador. Até que os discípulos não entenderam e pediram uma explicação. Então, faz favor, explica o que isso significa. E nós temos isso em Marcos capítulo 4. Em Marcos, eu começo com essa afirmação que a semente que é semeada em terras assim diversas, mas a semente é a palavra de Deus. A palavra é aquilo que traz luz a nós. A Bíblia fala em Atos 26, 23, diz, isto é o que Cristo devia ser, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz, anunciar a palavra, a luz a este povo e aos gentios. Então, quando nós falamos a palavra, estamos a anunciar a luz, estamos a transmitir algo que vai dar revelação, que vai abrir os olhos do entendimento. Então, a palavra é aquela semente. E aquela semente é luz. É para fazer algo, é para despertar-nos, é para dar-nos uma certa revelação, um certo entendimento. Quem que Deus é e quem que nós somos em Cristo. Então a primeira semente, se vocês podem acompanhar, porque nós não temos ecrã ainda, vai chegar. Em Marcos 4, quem tem aquilo no tablet ou telefone, então põe o brilho alto. É fácil de ler, né? Quando está no máximo. Eu preciso, pelo menos. Né? Eu acho que eu devia, né, ter óculos, mas quando há muita luz, não preciso. Né? Então, obrigado por esses focos a dar luz. A primeira semente foi semeada numa terra, a Bíblia diz aqui em versículo 4, foi semeada junto ao caminho. E então essa foi semeado, mas a terra não era aquela terra preparada, era junto ao caminho. E a primeira coisa que aconteceu é que as árvores do céu apanharam aquelas sementes, comeram aquela semente. Aquelas árvores do céu, estava a pensar sobre isso, porque a explicação vem a partir do versículo 15. Diz que essas que foram semeadas junto ao caminho são aqueles que quem a palavra é semeada, mas
tendo a eles ouvindo, vem logo Satanás. Então, essas aves do céu, eu vejo isso como demônios. Aqueles vêm, porque ele é o príncipe da ar, né? Então, ele vem logo para roubar a palavra. Diz que são aquelas enviados por Satanás, que vêm para roubar a palavra de Deus. Esses demônios, quando nós falamos dos demônios, e ultimamente, nos últimos talvez 2 ou 3 anos, eu tenho sido muito procurado para ensinar sobre guerra espiritual. Principalmente em Suécia, a Alemanha, a Inglaterra. Os países que durante muito tempo têm quase negado a existência de demônios. Têm colocado todos os problemas debaixo daquela rótulo de psicologia. Problemas psíquicos e emocionais. Mas hoje em dia eles estão a ver que muitos problemas não estão a ser resolvidos pela terapias e pelos conselhos. E que precisa mesmo libertação dos demônios. Um demônio, a diferença entre demônio e outro problema psíquico é que nós podemos resolver problemas por meios naturais quando são naturais. Mas quando são espirituais, não se resolve assim. Tem que ser expulso. Não podemos disciplinar um demônio. Temos que expulsar um demônio. Um demônio é que faz-nos reagir ou fazer e não temos controle sobre isso. E são enviados para Satanás para roubar a luz que Deus traz a nós. Em 2 Coríntios 4, quando diz que o Deus desse século, que é Satanás, cegou os olhos do entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, é para roubar logo. E essa tática do inimigo vem em maneiras diferentes. Porque o demônio é conhecido por seu perfil, por a forma que se manifesta. E nós temos isso na Bíblia, referindo, por exemplo, um espírito imundo. Não é? Essa é uma pessoa perversa, uma pessoa que tem uma mente muito perversa, muito escuro no sentido de do seu comportamento e relacionamentos com as pessoas. A Bíblia fala sobre um espírito de sono profundo. Incrível, não é? O espírito de sono profundo em Atos, em que a pessoa, mesmo no tento de ler a Bíblia, não consegue, dorme logo. Não consegue. Eu conheço uma senhora que vem à igreja de vez em quando, mas cada vez que nós começamos a pregar a palavra, ela dorme logo. E só acorda no fim para receber oração. Mas que dorme logo. É um espírito que impede aquela palavra de luz de penetrar na sua alma, não é? E trazer libertação. Então o espírito é conhecido pela forma que age. Tem espírito de medo, a Bíblia fala sobre isso. As pessoas que não têm confiança, não conseguem fazer um passo, têm medo da manhã, têm medo de fazer coisas novas, têm medo de ir para certos sítios ou fazer certas tarefas. E fica assim completamente fechado. Então, como é possível que a revelação de quem que eles são em Cristo, vencedores, não é? Opera quando aquelas árvores do céu apanham logo aquele semente e roubam aquele semente. Então, são aquelas primeiras, vamos dizer, impedimentos da luz chegar à nossa vida e nos transforma. Mas eu não queria falar tanto sobre essa área, nem na outra. Eu estou somente a referir que há várias formas ou várias coisas que
que nos impede andar na luz, ou ter revelação, ou ter confiança. O segundo terreno era um terreno cheio de pedras. Em versículo 5, diz que outra caiu entre as pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Em versículo 16 tem uma explicação, que essa, da mesma forma que os que receberam a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer receberam, mas não tinha raiz em si mesmo. É uma pessoa que abraça bem o Evangelho, a ideia do Evangelho, porque a ideia do Evangelho é muito positiva. Fala da vida eterna, fala das bênçãos de Deus, fala de paz, fala do amor. É uma ideia linda, não é? Todos abraçam e gostam da ideia do Evangelho. Mas Deus quer fazer algo mais profundo, e se nós não temos raízes em nós mesmos, e as raízes são as convicções, e nós podemos saber se temos raízes ou não, é segundo o nosso comportamento quando nós estamos a ser perseguidos, ou gozados, ou que estamos a ser postos, né, para dizer se somos crentes ou não. Né? Quando nós estamos em conversas com pessoas e eles estão a gozar e fazer pouco dos crentes e nós ficamos calados. E nós até que rimos com eles e fazem tudo porque não temos raízes, então não temos convicções. Não temos a capacidade de se manifestar ou ser ousado, então, por causa da perseguição, nós, como milhões, nós viramos do cor, nós encaixamos com aquilo que está a acontecer à nossa volta. Então, por isso, andamos sem confiança. Andamos com medos, com complexos, com incertezas, eu não sei se Deus vai fazer isso, eu não sei. E nós andamos assim porque não temos deixado aquela palavra entrar por causa das outras coisas, principalmente o amor do louvor do homem, de ser aceito pelas pessoas, em que nós conformamos com o mundo, em vez de ser diferente do que o mundo. Romanos 12, versículos 1 e 2, diz: não conformais com os mundos, mas seja transformados pela renovação da vossa mente. Porque a nossa mente às vezes está cheia de pedras, cheia das outras coisas, cheia das coisas que são, em certas alturas, mais importantes do que a nossa fé cristã. É muito fácil ser cristão aqui. Mas quando nós estamos fora, rodeados por pessoas que têm outras atitudes e outras ideias, onde está a nossa fé? É superficial ou é profundo? Tem raízes ou é facilmente comprometido? Quase facilmente virado? Agora, essa é muito importante, mas eu não queria entrar nisso com muita profundidade, porque o último, para mim, é o mais importante. Em versículo 7 diz o seguinte: e outra caiu entre os espinhos, cresceram os espinhos e sufocaram, e não deu fruto. O propósito de Deus é dar fruto. E para ter fruto, para dar fruto, nós temos que ser confiantes, nós temos que saber andar, nós temos que saber de fazer a obra que Deus nos deu. Porque eu creio que cada um de nós fomos criados com um propósito, com uma obra, uma missão a fazer.
E se nós não descobrimos isso, se nossos olhos ainda estão fechados acerca da razão que nós fomos criados, nós vamos somente passar a nossa vida em atividades que não têm sentido, ou que às vezes são muito egoístas. São prazeres imediatos, mas não dá satisfação real. Espinhos que sufocam a palavra de Deus. A interpretação em versículos 18 e 19 diz que esses espinhos são os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas. São os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas. O engano é aquelas notícias falsas. Aquele que diz que basta ser rico e resolve todos os meus problemas. Basta ter dinheiro, basta ter isso, basta ter aquilo, então eu vou ficar satisfeito. Esse é o engano. Essas são aquelas falsas notícias que levam-nos a gastar a nossa energia em coisas que não têm valor, que não têm importância. Aqueles cuidados deste mundo são as vozes que abafam o que Deus diz. Quando diz cuidados deste mundo, são as ansiedades, são as coisas que nos rodeiam, que ocupam a nossa atenção. Eu sei que quando nós estamos a passar por dificuldades financeiras, é difícil de não pensar na nossa situação. É difícil de ficar em paz, é difícil de confiar em Deus, é difícil de orar se não for se não for essa situação. Oramos muito para as finanças, mas parece que não há outra coisa que nos preocupa. São aqueles cuidados deste mundo. A Bíblia fala muito em Mateus 6 sobre isso e diz, os pássaros assim, voam e não preocupa sobre a sua comida. E depois Jesus diz, nesse sermão, ele diz que não acho que vocês têm mais valor do que um pássaro. Deus cuida de nós. Deus supra as nossas necessidades. Mas aqueles cuidados, aquelas ansiedades, aquelas incertezas sufocam a palavra. Deus fala a verdade. Eu suprar as vossas necessidades segundo as minhas riquezas. Nós ouvimos aquela palavra. Talvez vamos concordar nisso, sim. Mas dentro de nós, é aquela incerteza, porque nós sabemos que eu tenho que pagar essa conta amanhã. Nós sabemos que as coisas têm que ser resolvidas. E eu tenho que enfrentar essa situação. Eu tenho que voltar ao trabalho. Eu tenho que fazer isso e do outro. Então, aquilo sufocam aquela confiança e andamos com incertezas, andamos assim com ansiedades, com problemas que às vezes não compartilhamos com mais ninguém, mas nós ficamos assim paralisados por causa daqueles medos. Eu acho que todos aqueles cuidados e todos aqueles espinhos ou aqueles enganos está a dizer uma coisa só. Como que eu tenho pensado e visto assim, não somente em vídeos dos outros, mas na minha própria vida. Há uma coisa que para mim resume aquelas vozes. E essa voz, engano que sufocam a palavra, sufocam a minha confiança, sufocam uma certa revelação, uma certa visão, é aquela palavra: tu não és o suficiente. Não és suficiente. Não és bom o suficiente. Precisa mais alguma coisa.
bilhões são gastos cada ano em cirurgias plásticas, porque as pessoas acham que não são bonitos o suficiente. Mas aquela ideia de ser bonito ou feio é cultural. Às vezes nós temos aquela ideia para ser bonito, eu tenho que ser magra, ou nem magro. Então ficamos assim com um certo ódio a nós mesmos, que muitas vezes é transferido a Deus, dizes, Deus, tu me criaste assim, por quê? Então a nossa visão fica sufocada, não conseguimos ver a bondade de Deus, porque nós não conseguimos ver que nós fomos criados à sua imagem de uma forma fabulosa. Porque a cultura, a voz da cultura diz que tu és feia. Que tu não és o bom o suficiente, precisas de alguma coisa, Deus não fez-te perfeita. Bilhões são gastos. E todo o marketing diz, para ser o bom o suficiente, para ser cool o suficiente, tens que comprar aqueles Vans, aquelas Adidas, tem que ter aquela caneta, tem que ter aquele tipo de relógio, tem que andar com esse tipo de carro. E nós deixamos que as vozes deste mundo sufocam aquilo que Deus diz acerca de nós. Faltamos confiança. E nós pensamos, para ter confiança eu só tenho que ter mais alguma coisa. Tenho que casar, tenho que vestir assim, tenho que... para ter aquela confiança. Para vencer na vida, para ser alguém, para ter sucesso. São os enganos que cegam os olhos do nosso entendimento e não conseguimos ver realmente quem que Deus é. As pessoas podem até chegar a nós e dizer, tu és muito bonita, mas por causa daquela outra cuidado, assim, dentro de nós, aquela outra voz, nós respondemos e dizemos, não, tu estás a me dizer isso. Não, é verdade. Mesmo se nós não dizemos isso em voz alta, nós dizemos isso a nós mesmos. Falta daquela confiança e depois nós ficamos ali fazendo figura do crente. Mas a nossa vida não manifesta luz do Evangelho. Aquela confiança que nós podemos andar assim, porque nós sabemos quem que Deus é e nós sabemos quem que nós somos em Cristo. Então nós temos que... Porque a Bíblia não cabe aqui, essa palavra não cabe aqui, porque há outra semente que foi semeada em terra boa, que produziu fruto. E essa é a vontade de Deus, é que a nossa vida produza segundo semente que foi semeada em nós. Que essa produza, e eu vou dizer, porque há muitas pessoas que vivem continuamente comparando a si mesmo com outros. E a Bíblia diz que cada um de nós fomos feitos, numa forma fabulosa, uma forma tremenda. E nós fomos, segundo Efésios 2:10, fomos feitos para fazer a obra que Deus nos preparou a cada um. Cada um temos uma missão. Só nós que podemos cumprir isso. E nós fomos criados. Altos, baixos, cores diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes. Cada um de nós fomos criados numa forma adequada e perfeita para fazer a missão que Deus nos deu. É verdade. Então não podemos comparar. Eu estive em Mauritânia há algum tempo atrás.
é interessante que naquela terra, porque na nossa terra nós temos uma ideia de beleza. E nós estamos continuamente a avaliar pessoas segundo aquilo que a nossa cultura diz de beleza. Ela é muito bonita. Olha para ele. E nós temos aquela ideia de pessoa perfeita. Mas em Mauritânia, eles adoram, eles gostam da gordura. Gordura é beleza. Antes de casar, manda as noivas para um acampamento para engordar. Porque é uma forma de ficar mais bonita e mais bem preparada para casar. Não é? É tudo cultural. Não é? É uma forma. Então, a nossa ideia de beleza, não confia na tua ideia. Não começa a julgar a ti mesmo. Eu sou feio, eu não presto, eu gosto do meu cabelo, ou falta de. Não anda assim. Porque cada um de nós somos a ideia de Deus. Nós somos a sua criatura, feita na sua imagem. Então não anda assim, criticando Deus, porque essa pessoa cria em ti uma cegueira, em que vai resultar em desconfiança e medos e complexos e até incredulidade. Para mim, e esse tem sido o nosso hábito, e este ano iniciamos o ano, estamos a fazer 100 declarações, cada dia declarações sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o nosso país. Em Califórnia, que está a passar por uma crise incrível em termos social e em muitas maneiras, muitos cristãos estão a ser motivados para fazer declarações, até que alguns profetas têm sido levantados para dizer essa década de declarações. Nós temos visto em Norte África, principalmente em Marrocos, o fruto da declaração contínua. Eu tenho muitas histórias para contar, mas não dá hoje para fazer isso, mas há um poder quando nós declaramos a palavra de Deus. E muitas vezes a nossa cabeça está cheia de tantas vozes que nós temos que levantar a nossa voz contra as vozes que existem ao nosso redor e cancelar aquelas vozes com a palavra de Deus. Então eu tenho que declarar, e eu tenho uma... eu acho que está dentro do saco ali. Páginas de declarações sobre a minha identidade, sobre a justiça, sobre a nossa terra, declarando isso. É como dizer quase o contrário daquilo que os outros estão a dizer. Aquelas falsas notícias têm que ser confrontadas com as boas notícias. Eu sou a criatura de Deus. As coisas velhas já passaram. Tudo fez novo na minha vida. É uma declaração baseada em 2 Coríntios 5:17. É aquilo que em Filipenses 4, Deus supre as minhas necessidades segundo as suas riquezas, não segundo o meu salário, segundo as suas riquezas. E nós declaramos isso. Eu e ela, nós temos vivido segundo essas declarações. E temos visto a vontade de Deus e o cumprimento da missão que Deus nos deu segundo a palavra, não segundo as coisas naturais. O poder de declaração vai tirar as pedras que estão dentro do campo da nossa vida. Vai afastar aquelas aves do céu, aqueles demônios que vêm logo e que talvez vêm de gerações assim, de pensamentos negativos e afastam aqueles demônios que andam por aqui. Essas declarações vão apagar as vozes de comparações,
de negativismo, de autorrejeição, das coisas que nós temos criado na nossa mente porque não gostamos de alguma coisa acerca da nossa vida. Nós temos que declarar a palavra para combater isso, não somente tentar consolar a tua mãe. Combata com a palavra de Deus. Porque Deus te criou perfeita. Deus te criou perfeito, numa forma perfeita para fazer aquilo que Ele ordenou desde a fundação do mundo para fazer. Então não há algo que tu consegues melhorar para cumprir a missão de Deus. Só tem que empenhar daquilo que já tem. Tem que andar, não sei se esse é bom português, eu não sei, não sou muito bem, mas vocês entendem. É tão importante que nós nos levantamos e dizer, não, eu consigo fazer tudo que Deus manda-me fazer, porque Ele está comigo. Ele está em mim. É contar a palavra. A palavra foi dada, é luz. E essa vai brilhar. E quando nós confessamos, quando nós declaramos a palavra, é como a luz abre o caminho, mostra-nos o próximo passo. E nós temos confiança para andar nela, para ver aqueles resultados que Deus tem prometido a nós. As promessas de Deus não caem do céu. É desenvolvido pela nossa obediência. Mas como é possível obedecer? Como é possível fazer um passo se não conseguimos ver o passo a seguir? Por isso, os nossos olhos têm que estar abertos. E nós abrimos os nossos olhos com a declaração da palavra. Com algo dizendo, quem que nós somos, quem que Deus é e quem que nós somos em Cristo. Porque eu vejo aqui vencedores. Eu vejo aqui pessoas com as vidas transformadas já. Não é nada que falta. Nós fomos dados tudo que é necessário. Quando Moisés recebeu aquela tarefa para levar o povo de Israel fora da escravatura, Deus não perguntou, o que é que tu precisas, Moisés? Porque às vezes nós temos essa, Deus, eu preciso isso. Preciso de companhia, preciso de dinheiro, preciso de um carro, preciso disso, preciso ser casado. Eu preciso, Mas Deus não nos pergunta o que é que tu precisas. Ele pergunta o que é que tu tens. Porque aquilo que nós temos é aquilo que é necessário para fazer a sua vontade. Nós já temos. E com aquilo que nós temos, e Moisés disse, eu só tenho uma vara. Isso que eu vou usar a vara. Ele usou a vara para abrir o mar vermelho. Ele usou a vara para cancelar as maldições do Egito e libertar o povo. Ele usou aquilo que estava na mão de Moisés. Mesmo a sua boca que não falava bem, era gago, usou essa boca para transmitir a palavra de Deus. Incrível, não é? Incrível. A visão 2020 vai nos frutificar. Vai produzir algo em nós que é tremendo. É um tempo para abrir os nossos olhos e declarar a sua palavra sobre as nossas vidas. Aquilo que vocês vão fazer nas próximas semanas, mesmo em oração aqui, eu sei que Elias tem feito isso, as declarações sobre essa área, sobre essa, cada vez abrimos a nossa boca, tem consequências, tem fruto, produz fruto. Porque é aquilo que derrota os inimigos da palavra de Deus. Por isso, quando Satanás confrontou Jesus, Jesus só respondeu com uma declaração. Ele diz, Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas pela cada palavra que sai da boca de Deus. Ele usou a palavra.
Ele não usou outras ideias, outras técnicas. Usou a palavra para destruir o inimigo que causa uma certa insegurança em nós, desconfiança, uma certa incerteza. A palavra que nos liberta quando nós declaramos. E diz, mas eu não sei se eu consigo com muita confiança, então declara até que tem confiança. Mas eu não tenho muita fé. Então declara até que tem fé. E depois declara com fé. A palavra opera. Opera em nós e através de nós. Eu só queria deixar essa com vocês. Uma coisa que eu não sei se vocês têm visto aquele filme, é nos anos 80, é um filme sobre a vida, principalmente sobre os Olimpíadas de 1924 em Paris. Mas uma pessoa escocesa que corria de 400 metros, Eric Liddell, não sei se conhece, acho que era em inglês Chariots of Fire, Carros de Fogo, não é em português. É um filme tremendo. Mas essa pessoa tinha uma convicção muito forte de Deus e tinha uma chamada para o ministério. Foi muito criticado para entrar no desporto e correr. Mas ele disse uma coisa interessante, e disse, Deus me fez rápido. E eu sinto o seu prazer quando estou a correr. Deus te fez como tu és para fazer a missão que Ele estabeleceu desde o princípio. E tu vais encontrar prazer quando tu fazes isso. A visão é olhar para frente. O Liddell, Eric Liddell, diz outra coisa que eu tenho notado. Ele diz, se não é guiado por Deus, vai ser guiado por alguma outra coisa. Nós vamos ser influenciados pelos cuidados, pelos enganos, pelas pressões, pelas coisas que nos rodeiam, ou nós vamos ser guiados por Deus. Essa é a nossa escolha. Eu quero desafiar a vocês, uma igreja, a ser guiado por Deus. E use aquela língua como um lema assim, que direciona a tua vida segundo a palavra de Deus. Muita derrota pessoal é causada pelo aquilo que sai pela nossa própria boca. Às vezes nós derrotamos a nós mesmos pelo aquilo que sai de nós. E essa revela o terreno que tem que ser cuidado. Por isso, comece a tirar os pesos, comece a confessar a palavra. Mas não é a verdade. É a verdade. A palavra é a verdade. Tu estás a ser somente enganado com palavras negativas na tua mente. Mas tu não conheces a minha situação. Não, a Bíblia é a verdade. E é acima de qualquer circunstância e situação da tua vida. Declara isso e vai ver a mudança da tua própria vida. Amém?